Quando sentir que todos te abandonaram, faça esta poderosa oração do Salmo 22. Se você está sentindo agora que foi abandonado por todo mundo, existe algo que você precisa ouvir antes que essa dor destrua a sua mente. Deus não se afastou de você. Eu sei que parece exatamente o contrário. A dor do abandono não é um sentimento passageiro. Ela esmaga o peito, rouba o ar e faz você se sentir invisível, mesmo estando cercado de pessoas. O silêncio ao seu redor começa a gritar mentiras cruéis, dizendo que você foi deixado para trás, que ninguém se importa e que até Deus te esqueceu. Esse eco ensurdecedor do vazio tenta convencer a sua mente de que a rejeição é o seu destino imutável e de que não há refúgio para esconder a sua exaustão. A realidade parece desenhada com tons de cinza, onde a esperança perde a cor e a solidão se torna a única companhia constante. Você se sente caminhando em um deserto sem bússola, sem água e sem ninguém para estender a mão quando as suas forças cederem. E deixa eu te dizer algo com toda clareza. O que você está vivendo agora não é um castigo, e Deus não está te destruindo. Esse momento de silêncio e isolamento pode parecer o fim, mas na verdade é exatamente o ponto onde Deus começa a trabalhar mais profundo na sua vida. Porque quando todas as vozes humanas falham, é aí que você começa a ouvir a única voz que realmente pode te sustentar. Deus usa até o abandono que está dilacerando o seu coração agora para arrancar dependências erradas, fortalecer a sua fé e te preparar para um nível de intimidade com Ele que você nunca viveu antes. Existe uma oração na Bíblia que foi feita exatamente para um momento como o seu, quando a dor é tão forte que você já não consegue nem colocar em palavras o que está sentindo. O Salmo 22 não foi escrito em um momento de paz. Ele nasceu no meio do desespero, no limite da dor, quando tudo parecia perdido. E presta atenção nisso. Essas mesmas palavras foram usadas por Jesus, no momento mais doloroso da vida dele. Isso significa que o que você está sentindo agora não é estranho para Deus. Ele já sentiu isso. Então, você não precisa fingir força, nem esconder o que está aí dentro. Hoje você vai usar essa oração como ela realmente foi feita. Crua, verdadeira e capaz de te levar para mais perto de Deus no meio dessa dor. O problema é que quando você se sente abandonado, a maior batalha não acontece do lado de fora. Ela começa dentro da sua mente. E é aí que tudo fica ainda mais perigoso. Porque o silêncio faz a sua mente criar histórias, dizendo que você não é importante, que foi esquecido, que ninguém se importa, e até que Deus se afastou de você. Só que isso não é verdade. O próprio Salmo 22 mostra alguém clamando dia e noite, sem sentir resposta nenhuma. É exatamente aquela sensação de deitar a cabeça no travesseiro exausto. Mas a mente não para, e parece que suas orações estão batendo no teto e voltando. Mas presta atenção nisso. Só porque você não está ouvindo Deus agora, não significa que Ele não esteja te ouvindo. E com o tempo, essa dor começa a mexer com algo ainda mais profundo. A forma como você se enxerga, porque a sua mente começa a repetir mentiras perigosas, dizendo que você não é suficiente, que não é digno de amor, que tem algo errado com você. E o mais forte é que o próprio Salmo 22 mostra isso de forma brutal. O autor chega a dizer que se sentia como um verme, desprezado, ignorado, sem valor. Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas no fundo, é exatamente assim que você tem se sentido. Só que presta muita atenção agora. Isso não é quem você é. Isso é o que a dor está tentando te fazer acreditar. E Deus não vê você dessa forma. Essa armadilha emocional se alimenta vorazmente da ausência de contradição, ganhando proporções monstruosas, justamente porque não há ninguém por perto para dizer o contrário ou para oferecer um abraço que quebre o gelo. Quando os amigos desaparecem misteriosamente no momento de maior necessidade, e aqueles em quem você confiava viram as costas sem oferecer qualquer explicação, a mente corre para preencher esse abismo relacional com julgamentos implacáveis e acusações impiedosas contra as suas próprias escolhas.
É fundamental compreender neste exato momento que as circunstâncias caóticas que cercam a sua vida agora não definem a sua identidade central, nem determinam o seu destino. O isolamento atual é apenas uma condição transitória, uma fase aguda e dolorosa imposta pela vida, mas de forma alguma representa um veredito permanente sobre a grandeza indiscutível da sua existência. Quebrar essa corrente de pensamentos destrutivos exige a coragem de encarar as miragens do deserto de frente e desmascarar cada uma das ilusões que mantém o seu coração acorrentado ao chão. A sabedoria milenar contida nesta oração nos ensina que o autor não tentou esconder a sua sensação de inutilidade ou fingir uma força irreal, mas sim expôs toda a sua podridão emocional diretamente diante do Criador, sem qualquer tipo de filtro. Ao verbalizar a dor crua de se sentir descartável e inútil, ele automaticamente removeu o poder oculto que a mentira exercia sobre a sua mente, trazendo a escuridão para a luz da verdade absoluta. Esse é o movimento vital que precisamos realizar agora, confrontando as narrativas falsas do abandono, para que você consiga enxergar a paisagem real e descobrir que a solidão não é uma sepultura definitiva, mas um casulo necessário de onde você sairá muito mais forte. Existe uma frase que talvez você já tenha dito em silêncio: Deus, por que o Senhor me abandonou? Isso não é falta de fé. Isso é dor de verdade. E presta atenção nisso, porque isso muda tudo. Essas foram as palavras de Jesus, na cruz. No momento mais difícil, mais solitário, mais doloroso da vida dele. Ou seja, o que você está sentindo agora, ele também sentiu. Então, quando você pergunta a Deus, onde o Senhor está? Você não está se afastando dele. Você está se conectando com um dos momentos mais profundos da história de Jesus. O que torna essa passagem uma âncora indestrutível para a sua alma hoje é compreender quem pronunciou essas exatas palavras séculos depois que elas foram registradas pela primeira vez na longa jornada da história. No ápice do sofrimento existencial e físico, pendurado e humilhado publicamente de forma cruel, o próprio Cristo usou o início do Salmo capítulo 22 para expressar a sua dor agonizante, conforme detalhadamente relatado no texto sagrado, em Mateus capítulo 27, versículo 46. Pense profundamente sobre o impacto devastador e libertador dessa verdade central. A figura principal da história da humanidade, aquele que possuía o domínio completo sobre a natureza e o tempo, sentiu na própria pele o desespero paralisante do abandono total e do silêncio ensurdecedor vindo do alto. Ele não invalidou a sensação de desamparo profundo com discursos clichês ou com frases de efeitos superficiais, mas a abraçou em alta voz diante de todos, validando a sua dor de hoje e evidenciando que sentir-se abandonado não é um indicativo de falha, mas uma experiência que o divino vivenciou em sua brutalidade crua. Quando você compreende que o clamor que ressoa na sua mente ferida hoje é o mesmo grito que cortou o ar em um momento decisivo e eterno, um peso gigantesco de culpa começa a despencar dos seus ombros exaustos. A estrutura impõe frequentemente a máscara rígida da perfeição inalcançável e o sorriso forçado de uma positividade ilusória, defendendo que pessoas com uma espiritualidade autêntica nunca sofrem, não choram sob pressão e jamais se sentem distantes do socorro no meio das tormentas severas. O texto milenar, por sua vez, destrói completamente essa fachada artificial ao eternizar a angústia em sua forma mais vulnerável e verdadeira, entregando a você a permissão incontestável para desabar no chão, para questionar o silêncio sufocante e para confessar sem restrições que as suas defesas estão ruindo sob a provação imensa. Esse grito poderoso atesta que o amor absoluto não se assusta com a sua revolta momentânea ou com a sua tristeza paralisante, preferindo infinitamente a sua honestidade em frangalhos do que uma oração fabricada que esconde a tempestade real, que devasta o seu interior implacavelmente. Você segura em suas mãos agora o mapa preciso de uma travessia intensa que começou na escuridão mais densa da experiência humana, mas que carrega uma rota de saída perfeitamente clara e incrivelmente poderosa. Esse clamor visceral e dolorido
Embora brote da sensação destrutiva de rejeição completa e isolamento absoluto, é o som exato que fratura a barreira da paralisia e convoca uma resposta direta sobre o cenário caótico e em ruínas da sua jornada atual. Ao perceber que a sua aflição silenciosa ecoa a mesma batalha brutal enfrentada diante do universo, você estabelece uma ligação inquebrável de propósito e pertencimento, compreendendo que a rejeição que sangra hoje aponta, na verdade, para uma restauração muito maior e definitiva. O deserto frio no qual os seus pés continuam cravados agora perde rapidamente o aspecto de um lugar de punição para começar a operar como um campo de treinamento vital e indispensável, preparando firmemente a sua mente para enxergar e absorver a mudança exata de perspectiva que revelaremos de forma clara logo a seguir. Depois desse grito, algo muda, e isso é o que você precisa fazer agora. O Salmo 22 mostra um momento decisivo. O autor para de olhar só para a dor e começa a lembrar de quem Deus é. Ele interrompe o desespero e muda o foco, porque existe um ponto perigoso onde pensar só no problema faz você se afundar ainda mais. Então aqui vai o passo que pode mudar o que você está sentindo agora. Pare por um momento e comece a lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida, mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça distante, porque quando você lembra da fidelidade de Deus, a dor ainda pode existir, mas ela para de te controlar. Essa técnica de sobrevivência é revelada logo após a constatação de abandono, quando o salmista acessa o único recurso inviolável que lhe restava no escuro absoluto, a memória intencional da fidelidade. Ele declara, com uma convicção forjada no fogo, que os seus antepassados confiaram e foram libertos, que clamaram e não acabaram decepcionados, resgatando um histórico de intervenções reais para combater o silêncio do presente. Quando o seu cenário grita que você foi esquecido por todos, a sua mente entra em colapso exigindo provas físicas de mudança, mas os seus olhos esgotados não encontram evidência de socorro. É nessa hora crítica que a batalha é vencida ou perdida no campo de força da imaginação. Você precisa treinar a sua mente para parar de consumir obsessivamente tragédias e passar a resgatar intencionalmente as memórias de quando o mar revolto se acalmou sem explicação lógica. A lembrança não é nostalgia inútil, mas uma arma bélica projetada para destruir os argumentos do isolamento cruel. Redirecionar a própria mente sob pressão intensa exige um esforço colossal, semelhante a tentar desviar o curso de um rio usando as mãos. O seu cérebro tentará arrastar você de volta para o conforto da vitimização, sussurrando que lembrar do passado não altera a dor dilacerante de agora. Contudo, o segredo dessa virada de chave reside em compreender que você não está tentando enganar a si mesmo com ilusões, mas alimentando o seu espírito com fatos inquestionáveis sobre a natureza imutável de quem zela por você. Cada vez que você força a memória a reviver um livramento absoluto do passado, você injeta um antídoto direto na veia da desesperança e diminui a autoridade da solidão sobre o seu destino atual. Esse movimento brutal de contrariar as evidências negativas ao redor exige uma postura ativa contra o comodismo da depressão emocional, provando que a sua capacidade de suportar o abandono é infinitamente superior ao peso esmagador das circunstâncias que tentam enterrar os seus sonhos hoje. Essa troca drástica de lente não faz com que o deserto se transforme em um oásis logo no minuto seguinte à sua decisão. O cenário físico que envolve a sua vida pode continuar exibindo as mesmas pedras afiadas e céus nublados por mais algum tempo, testando a resiliência da sua nova configuração mental até as últimas consequências. O que sofre uma alteração imediata, no entanto, é o ambiente interno do seu próprio ser, que deixa de ser terreno baldio de lamentações para se converter em fortaleza de convicção silenciosa. O invisível entra em atividade máxima no momento em que você decide acreditar no que não pode tocar, alterando o peso da atmosfera de forma contundente. A sensação asfixiante de ausência começa a perder terreno para a percepção sutil de que existe algo muito maior operando nas sombras, construindo os alicerces profundos de uma realidade imponente
que nós vamos desconstruir de forma surpreendente no nosso próximo passo. Tem algo que a sua mente faz e que pode te destruir se você não perceber. Você começa a achar que o silêncio de Deus significa ausência, mas não significa. Só porque Deus está em silêncio, não quer dizer que ele foi embora. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Deus pode estar trabalhando mais profundo do que você consegue ver agora. Pensa em uma semente. Quando ela é colocada na terra, tudo fica escuro, pesado, silencioso. Mas é exatamente ali que o crescimento começa. Então, se você está nesse momento de silêncio, você não foi enterrado, você foi plantado. O período de aparente abandono atua como uma ferramenta severa, porém extremamente cirúrgica, projetada com exclusividade para o fortalecimento profundo e definitivo das suas raízes emocionais e espirituais. Uma árvore que cresce de forma acelerada sob a conveniência de um clima sempre agradável, desenvolve raízes rasas, preguiçosas e dependentes, tornando-se uma vítima fatal e fácil para o primeiro vento de tempestade que cruzar o seu caminho. Quando o cenário de apoio ao seu redor secou misteriosamente e todos os recursos de conforto sumiram sem deixar rastro, você foi empurrado para buscar nutrientes vitais em lugares muito mais profundos do que os relacionamentos superficiais ou as validações passageiras da sociedade. O escuro sufocante imposto pela solidão absoluta opera como o único ecossistema verdadeiro no qual um caráter inabalável e resistente consegue crescer e se estruturar de verdade. Ninguém forja uma fé capaz de suportar abalos sísmicos enquanto caminha diariamente por tapetes vermelhos e recebe aplausos contínuos. A força descomunal que você implorou em oração no passado distante está sendo construída exatamente agora, pedra por pedra e lágrima por lágrima, na escuridão dessa noite densa, arrancando pela raiz as suas dependências tóxicas e firmando a sua verdadeira identidade em uma base que absolutamente nada conseguirá abalar. Essa desconstrução essencial da ideia de ausência exige que você altere drasticamente a forma mecânica, como mensura o cuidado que recebe diariamente. A nossa natureza humana exige respostas pirotécnicas, mares se abrindo fisicamente e vozes trovejando no horizonte próximo apenas para validar a sensação de que estamos sendo acompanhados de perto. Contudo, a presença magistral que sustenta o seu corpo no deserto árido opera de forma quase imperceptível e silenciosa. É aquela respiração extra que inunda os seus pulmões, exatamente quando você jurou que não tinha ar para dar mais um único passo adiante. É a clareza repentina e afiada que invade o seu raciocínio no meio de um ataque de pânico de madrugada. É a força invisível e magnética que mantém os seus pés cravados no chão, quando o seu instinto mais primitivo ordenava desistir de absolutamente tudo. O texto sagrado, em toda a sua sabedoria milenar e irrefutável, não fornece uma rota de fuga mágica que isenta o ser humano de sentir a dor lancinante do isolamento, mas garante uma presença de companhia tão densa e indestrutível que o próprio fogo ardente perde o poder de consumir a sua vitalidade. O autor da nossa oração modelo compreendeu perfeitamente essa dinâmica oculta, ao perceber que a sua própria sobrevivência intacta no meio do caos infernal já era a maior e mais incontestável prova de que o socorro nunca havia deixado o ambiente. Ajuste a frequência da sua audição interna de forma imediata e pare de interpretar o silêncio do ambiente como um veredito cravado de condenação permanente. O fato inegável de as portas ao seu redor continuarem trancadas de forma obstinada comprova ativamente que o trabalho árduo de alicerce dentro do seu coração ainda está operando em ritmo acelerado e precisa ser completamente concluído antes que a luz volte a bater no seu rosto. Você se encontra no quarto escuro do processo de revelação, onde a sua história está sendo tratada em isolamento, para que a imagem brilhante do seu futuro não seja apagada ou corroída quando for finalmente exposta ao sol implacável da vitória. Aceite essa fase sombria e dolorosa não como uma punição irracional ou um descarte da vida, mas como o casulo arquitetado para converter a sua mentalidade, até então fragilizada, em uma estrutura puramente blindada.
O mestre responsável por você não abandonou o projeto no meio do caminho. Ele apenas desceu para o nível mais insalubre e profundo do terreno, trabalhando secretamente para garantir que a sua estrutura aguente o peso do que está por vir. O reconhecimento profundo dessa presença não vista pavimenta a estrada exata para a ação mais libertadora que a sua alma exige neste minuto, preparando as suas mãos cansadas para soltar o peso inútil e iniciar o movimento tático de sobrevivência que revelaremos de forma cortante logo a seguir. E quando essa dor fica forte demais, a gente tenta fugir, não porque é fraco, mas porque está cansado. Você tenta se distrair, ocupar a mente, mexer no celular, preencher o tempo, qualquer coisa que faça esse vazio parar por alguns minutos. Só que no fundo, você sabe, quando o silêncio volta, a dor ainda está lá. E deixa eu te falar com cuidado aqui. Você não precisa fugir disso, porque é exatamente nesse lugar que Deus quer te encontrar. Não no barulho, não na distração, mas nesse momento silencioso que você tem tentado evitar. Porque é aí que começa a cura de verdade. O passo mais aterrorizante e libertador que você precisa dar neste instante é promover a entrega voluntária dessas armas emocionais que não servem para proteger o seu coração ferido. Exige uma coragem brutal parar de correr covardemente, soltar os escudos das falsas alegrias e permitir-se sentir o impacto cru do abandono sem tentar se dopar com superficialidades. Existe uma libertação imensa e real em aceitar que você não precisa parecer invencível o tempo inteiro, que a sua alma está de fato sangrando e que as suas estratégias racionais de sobrevivência falharam miseravelmente. Entregar essas armas de defesa significa reconhecer abertamente que o controle rigoroso que você tentou manter era apenas uma grande ilusão desgastante, desenhada sob medida para evitar o confronto direto e necessário com a sua própria fragilidade. A verdadeira cura estrutural não se encontra nas águas rasas do entretenimento fútil, mas aguarda de forma silenciosa e poderosa no epicentro exato da sua dor mais aguda, pedindo unicamente que você abaixe a guarda por completo e abandone a trincheira. Agora presta atenção, porque isso pode mudar a forma como você ora a partir de hoje. Você não precisa esconder o que está sentindo de Deus. Não precisa tentar parecer forte, nem usar palavras bonitas. Deus não está esperando uma oração perfeita. Ele está esperando uma oração verdadeira. Se você está com raiva, confuso, cansado, fala isso. Se você não entende o que está acontecendo, fala isso também. Porque Deus não se afasta quando você é sincero. Ele se aproxima. Então para de segurar tudo aí dentro e começa a falar com Deus de verdade, do jeito que você está agora. O texto sagrado que guia a nossa jornada hoje destrói completamente essa farsa ao expor um líder que derrama as suas entranhas no chão manchado, que confronta o silêncio cósmico sem nenhum medo de parecer desequilibrado e que verbaliza a sua sensação de podridão máxima sem vergonha. Você tem a autorização irrevogável para usar as linhas pesadas e rasgadas desse salmo ancestral como o seu roteiro exclusivo de desabafo visceral absoluto. O amor incondicional não se ofende com a sua verdade apresentada em carne viva, pois ele prefere infinitamente abraçar o seu grito desesperado de revolta do que escutar o sussurro plastificado e ensaiado de um coração trancado a chaves. Essa descarga vulcânica de emoções reprimidas não representa fraqueza crônica ou uma rendição humilhante perante a maldade humana, mas consolida o processo agressivo e indispensável de limpeza que esvazia a sua estrutura de todo o lixo tóxico acumulado pela rejeição não curada. Ao empunhar o sofrimento brutal relatado no texto como um megafone direto para a sua própria angústia sufocada, você expulsa a pressão física esmagadora que estava comprimindo os seus pulmões e inaugura um espaço luminoso e gigantesco dentro da sua mente, antes congestionada. A coragem rara de ser brutalmente transparente desobstrui as artérias da sua percepção espiritual, autorizando o seu espírito abatido a respirar um ar purificado pela primeira vez, desde que o golpe traiçoeiro do desamparo atingiu o seu peito. A confissão escancarada da sua falência emocional
encerra definitivamente a fase da luta exaustiva contra fatos inalteráveis e desativa os alarmes da ansiedade crônica de maneira drástica. É exatamente sobre os escombros desmoronados das suas antigas defesas orgulhosas que o terreno fica limpo e preparado para o movimento mais decisivo da sua história. A construção implacável de um altar de poder nas ruínas, técnica transformadora que vamos dominar logo a seguir. O chão estilhaçado da sua vida, coberto pelos destroços das expectativas frustradas e dos relacionamentos rompidos, não é o cenário do seu fim, mas o canteiro de obras exato para a sua maior reconstrução. Quando você termina de despejar toda a angústia acumulada e as lágrimas lavam a sujeira da ilusão, o terreno da sua alma fica completamente limpo. As ruínas emocionais que a rejeição provocou formam a base perfeita porque não há mais absolutamente nada de superficial ocupando espaço. Agora que você abriu o seu coração, existe um próximo passo. Você não vai ficar preso só no desabafo. Você vai começar a mudar o que você declara, porque chega um momento em que você precisa parar de repetir a dor e começar a declarar a verdade. Mesmo que você ainda não esteja vendo, mesmo que ainda esteja doendo, comece a dizer: Deus, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Isso não é o fim, o Senhor ainda está escrevendo a minha história. Não é sobre fingir que está tudo bem, é sobre não deixar a dor definir quem você é. E quando você começa a alinhar suas palavras com a verdade de Deus, algo dentro de você começa a mudar primeiro. A sua realidade física pode continuar berrando que você está isolado e desprotegido, mas a sua voz interna precisa assumir o comando irrestrito da atmosfera a partir de agora. A virada de chave suprema acontece de forma assustadora na reta final do texto sagrado que estamos desbravando passo a passo. Repentinamente, aquele homem que estava mergulhado na poeira da depressão mais profunda levanta a cabeça e altera o tom da sua comunicação de maneira radical. Ele interrompe o fluxo de lamentação visceral e passa a declarar com uma firmeza cortante as verdades imutáveis sobre a intervenção divina, afirmando que o socorro não desprezou a aflição do necessitado e que a face de cuidado não permaneceu oculta no momento crítico da morte. Essa transição violenta do choro desesperado para a declaração de poder absoluto é a técnica esquecida que você precisa dominar com urgência máxima hoje. Orar com autoridade não exige um ambiente luxuoso, cercado de milhares de pessoas, ou uma trilha sonora emocionante tocando ao fundo. Exige apenas que você fique de pé no seu quarto silencioso e comece a profetizar a restauração imediata sobre as cinzas frias da sua própria história. Quando você abre a boca para declarar as promessas de cuidado e de restituição, mesmo sentindo um nó dolorido na garganta e o estômago embrulhado pelo medo, você cria um choque de realidade que neutraliza na hora o veneno da rejeição. A palavra falada, com intenção agressiva, quebra a frequência do terror mental e estabelece uma nova lei soberana sobre a sua casa. Essa construção exige uma teimosia absurda contra os seus próprios sentidos físicos, que continuarão operando ininterruptamente para convencer você de que nada mudou ao redor. Os seus olhos vão procurar mensagens de conforto no celular e não vão encontrar. Os seus ouvidos vão buscar o som de passos amigáveis no corredor e só vão esbarrar no eco vazio e gélido da sala escura. Contudo, o altar de confiança que você está levantando agora opera em uma dimensão superior que despreza a aprovação dos olhos humanos e não depende de sinais exteriores para existir com plenitude máxima. Comece a verbalizar que a sua mente está blindada contra a loucura, que o seu futuro não é um rascunho descartável e que o abandono profundo que rasgou o seu peito é apenas a porta de entrada estreita para uma fase de maturidade indestrutível. Declare com ferocidade contra as sombras opressoras que a sua capacidade de amar, de confiar e de prosperar não foi enterrada no cemitério das decepções recentes que você sofreu. Ao preencher o espaço oco da solidão extrema com palavras de força bruta e garantias de renovação, você expulsa a atmosfera de luto crônico
e instala uma presença de poder esmagadora que transforma o ar pesado em fôlego de vida puro. Você deixa instantaneamente de ser a vítima acuada no canto do ringue e se torna o arquiteto mestre que dita as regras do próprio ambiente de cura. Essa postura de combate mental inverte completamente a dinâmica da sua jornada e altera a forma como você vai enxergar cada minuto do seu amanhã. A imposição de autoridade sobre o caos não anula o processo de maturação da dor, mas arranca pela raiz a toxina mortal que tentava paralisar o seu destino de forma permanente e irreversível. Ao firmar os pés com violência sobre as ruínas do que foi destruído de forma covarde e determinar ativamente que a nova construção será infinitamente superior ao que foi perdido, você ativa o mecanismo mais sofisticado da fé pura e cortante. O ambiente ao seu redor pode até continuar assustadoramente quieto e sem nenhuma movimentação favorável aparente para os seus olhos exaustos. Mas a sua alma estará vibrando em uma frequência de certeza tão elevada que a própria realidade material precisará se curvar e se ajustar à convicção que você acabou de estabelecer no oculto. Esse nível de certeza inabalável empurra a sua percepção para uma fronteira de compreensão ainda mais profunda e revolucionária, onde a visão interior se torna tão afiada que consegue enxergar perfeitamente a luz deslumbrante do sol nascendo, quando o relógio terreno ainda marca a meia-noite absoluta. Um fenômeno fascinante e sobrenatural que nós vamos dominar por completo na nossa próxima etapa. Agora vem algo que pode mudar completamente o seu estado hoje. Você não precisa esperar tudo melhorar para começar a confiar em Deus. Existe um nível de fé que começa antes da resposta chegar. E é aqui que muita gente trava, porque só consegue acreditar quando vê. Mas se você fizer isso agora, algo muda dentro de você. Mesmo no meio dessa dor, comece a agradecer, não pelo sofrimento, mas porque Deus ainda está com você. Porque a sua história não acabou. Porque o que você está vivendo agora não é o fim. E talvez você ainda não veja a saída, mas Deus já está preparando. Então respira fundo e faz uma coisa simples agora. Fala com Deus mais uma vez, mas dessa vez agradecendo, mesmo que seja difícil, porque isso não muda só o que está ao seu redor, muda você. No entanto, a fé em sua forma mais destilada e agressiva exige exatamente o oposto desse comportamento reativo. Ela convoca você a gerar um ambiente de celebração e de gratidão profunda, enquanto a tempestade ainda está quebrando as telhas da sua casa e o escuro ao redor parece não ter fim. É a capacidade insana e gloriosa de arrumar a mesa para o banquete da restituição enquanto os seus inimigos emocionais ainda estão cercando a sua mente, esperando ansiosamente por um colapso definitivo que não vai acontecer de forma alguma. O texto sagrado que guia os nossos passos nesta jornada atinge o seu clímax absoluto exatamente nesse movimento de antecipação brutal e transformadora. O autor não encerra a sua oração com um gemido contido ou com uma esperança frágil de que dias melhores talvez cheguem na próxima década. Ele rompe a barreira do sofrimento presente e começa a descrever com detalhes vívidos uma grande congregação reunida para celebrar o milagre que ele sequer havia tocado ainda no plano físico. Ele projeta a sua mente para o futuro e começa a agradecer com uma intensidade vulcânica pelo livramento que estava no forno da eternidade, mas que permanecia invisível aos olhos cansados e marejados. Essa postura de gratidão prévia não é um delírio fantasioso ou uma técnica barata de autoajuda enganosa. É a manifestação física de uma certeza inquebrável que esmaga o poder sufocante da ansiedade. Quando você levanta as suas mãos trêmulas e agradece pelo ar que ainda não respirou e pela porta que ainda não foi aberta, você humilha a solidão e prova que a rejeição temporária perdeu completamente o controle sobre o volante da sua existência. Neste exato momento, o seu cérebro precisa parar de operar no modo de defesa desesperada e assumir rapidamente o modo de ataque focado na antecipação do cenário restaurado. Você vai fechar os seus olhos e visualizar com clareza cristalina a paz inundando a sua rotina,
o peso sufocante do abandono, escorrendo pelos seus ombros exaustos, e a convicção substituindo cada milímetro da dúvida que paralisava as suas pernas na cama. Agradecer no escuro altera a química do seu corpo, desativa as sinapses do medo crônico e prepara a sua biologia para suportar a carga gigantesca de energia que a resposta real vai trazer quando cruzar a porta do seu quarto. O seu espírito precisa estar acostumado com o ambiente do milagre antes mesmo de pisar nele fisicamente. Caso contrário, a grandeza da restituição poderá assustar e desestabilizar a sua mente se ela estiver destreinada e presa ao vitimismo. Comece a andar pela sua casa vazia com a postura firme de alguém que já recebeu o telefonema mais importante da vida, respirando com a calma profunda de quem acabou de ler a sentença absolutamente favorável de um juiz supremo e inquestionável. Essa vibração constante de vitória prévia cria uma represa gigante de força vital no mundo invisível, que precisa apenas do momento exato traçado no relógio inabalável do Criador para transbordar e inundar a sua realidade material de forma irrefreável e assustadora. O escuro impenetrável que cobriu a sua vida nos últimos tempos já cumpriu o seu propósito severo de moldar a sua resiliência e purificar as suas intenções mais profundas. E agora, ele não possui mais permissão ou autoridade para estender o seu mandato de dor sobre as suas horas. O que parecia o fim absoluto da linha para a sua jornada terrena foi apenas a preparação minuciosa para o maior nascer do sol que os seus olhos já tiveram o imenso privilégio de contemplar em toda a sua história de vida. Esse clarão de luz deslumbrante que já começa a romper silenciosamente as bordas do horizonte escuro é exatamente o desfecho inevitável que vai arrancar você do chão gelado e colocar os seus pés em um terreno inabalável. A conclusão majestosa e definitiva que vai selar o seu destino de uma vez por todas logo a seguir, apagando o trauma da rejeição de maneira permanente. A noite mais sombria da história da humanidade não terminou com um corpo ferido pendurado em uma cruz. E a sua história de dor também não terminará no cenário caótico de abandono que você está enfrentando agora. A crucificação das suas certezas terrenas e dependências emocionais foi um processo severo e cirúrgico, desenhado para destruir as cascas superficiais que limitavam o seu verdadeiro potencial. A cruz nunca foi um destino final. Ela é apenas a ponte brutal e necessária que você precisava atravessar com extrema coragem para acessar o lado luminoso da restauração plena. O silêncio cósmico que esmagou a sua mente e a sensação de rejeição absoluta que dilacerou o seu peito esgotaram completamente os seus prazos de validade hoje. A escuridão fria e opressora da madrugada já não possui força alguma para impedir a quebra do horizonte na sua jornada pessoal. O sol da justiça começa a rasgar o véu negro que cobria a sua visão, inundando a sala da sua mente com uma claridade tão intensa que todas as mentiras sussurradas no deserto serão pulverizadas instantaneamente e sem deixar rastros. A manhã que sempre segue a aflição profunda está raiando sobre a sua vida neste exato segundo, aquecendo seus ombros exaustos e dissipando o frio cortante de um isolamento que tentou, em vão, congelar de vez a sua fé inabalável. A pessoa ferida, confusa e apavorada que entrou nesse vale silencioso não é a mesma que está caminhando para fora dele agora, de cabeça erguida e com os pés firmemente plantados no chão. O fogo invisível da tribulação queimou as suas vaidades irrelevantes, mas falhou miseravelmente ao tentar tocar na sua verdadeira essência, que agora resplandece com uma pureza indomável. As cicatrizes profundas que a rejeição e a traição deixaram marcadas pela sua alma não são símbolos tristes de derrota, mas medalhas de honra inquestionáveis que atestam a sua capacidade absurda de suportar o pior cenário possível sem ceder à loucura. Você resistiu bravamente ao grito ensurdecedor do vazio, encarou as mentiras venenosas da sua própria mente, ergueu um altar monumental de convicção em meio às cinzas e aprendeu a declarar vitória antecipada quando a realidade física exibia apenas o luto impiedoso. Essa estrutura emocional blindada que foi forjada no escuro do seu quarto
É o passaporte carimbado para um novo patamar de existência, onde a aprovação humana perde completamente o poder de determinar a sua estabilidade interna ou o seu valor. A tempestade violenta não destruiu o seu futuro sagrado. Ela serviu exclusivamente para revelar a fundação de rocha inquebrável sobre a qual o seu destino está solidamente construído e protegido pelo alto. Chegou a hora decisiva de soltar as armas exaustivas de defesa que você agarrou com tanto desespero durante esses meses intermináveis de puro terror emocional e ansiedade crônica severa. Relaxe a tensão rígida dos seus ombros doloridos. Respire fundo, puxando o ar novo e limpo para dentro do seu peito, e abrace com força a paz avassaladora que agora invade o seu território, desafiando abertamente qualquer lógica terrena limitante. O mestre silencioso que acompanhou cada passo trôpego seu no deserto denso, declara de forma audível nos corredores do seu espírito que a sua fase de orfandade aparente chegou ao seu limite absoluto de atuação. As portas de chumbo que foram fechadas na sua cara de maneira impiedosa serão brutalmente substituídas por rotas escancaradas, desenhadas e pavimentadas com perfeição cirúrgica, para comportar o peso gigantesco da sua nova e poderosa identidade restaurada. Finalmente, a paisagem árida fica guardada no passado remoto, convertendo-se em um manual avançado de sabedoria na estante da sua memória, enquanto você começa a desfrutar os frutos incalculáveis do renascimento espiritual genuíno. Guarde esta garantia inquebrável e definitiva cravada na sua mente. Você jamais esteve abandonado à própria sorte, e cada lágrima não documentada pelo mundo foi contada com precisão milimétrica nos registros sagrados da eternidade. Para selar o seu processo de libertação irreversível, lembre-se sempre de que o Salmo capítulo 22 inaugurou a sua poesia com o clamor rasgado de uma dor existencial insuportável, mas o seu desfecho coroou o texto com o som retumbante do triunfo indestrutível que abala todas as nações da terra. A sua trajetória pessoal obedece fielmente à mesma matemática sagrada de superação absoluta e incontestável perante todos os opositores ocultos da sua paz. O sentimento de rejeição covarde limpou o espaço da sua vida para o surgimento de algo imensamente maior. O deserto solitário serviu de treinamento intensivo para afinar a sua intuição, e o abismo serviu como palco vazio, onde a luz da resposta já começa a brilhar com fúria incalculável. O choro denso pôde se arrastar com força ditatorial durante madrugadas sufocantes e assustadoras, mas a alegria violenta e curadora rompe o sol da manhã, esmagando definitivamente os cadeados de qualquer depressão emocional crônica ou espiritual. Receba o clarão irrefreável desta manhã gloriosa no centro vital da sua existência agora mesmo. Levante os seus olhos lavados pelas lágrimas incessantes na direção da promessa viva e tome posse imediata do seu novo território emocional. O sepulcro frio que tentou prender os seus sonhos já está completamente vazio. A sentença sombria do passado foi anulada, e o sopro divino empurra as suas costas diretamente rumo a uma restauração plena, majestosa e totalmente inegociável.